Na sequência, nossa última participação de inscrição aqui hoje, seja bem-vinda mais uma vez a esse espaço, a coordenadora da Associação de Servidoras e Servidores da Defensoria Pública do Estado, a Cristina Pereira de Oliveira. Bem-vinda, com a palavra. Obrigada, Rafael. Bom dia a todas e todos. As DPESP destaca hoje a sua agenda de trabalhos dessa semana e, na sequência, trará pontos relevantes às carreiras do quadro de apoio de servidores e servidoras que carecem de andamento por parte da Defensoria Pública Geral, sendo também tema de discussão pelo Conselho Superior da instituição. Acompanhamos diretamente com a Defensoria Pública Geral os impactos da paralisação dos trabalhadores e trabalhadoras do metrô, da CPTM e da Sabesp, motivadas por contrariedade à política de privatizações do atual governo do Estado. As orientações da Defensoria Geral, manifestas em comunicado enviado pelo e-mail, acabaram por não incluir as unidades da região metropolitana, o que gerou dúvidas em alguns servidores e servidoras. Todavia, conforme as conversas entre essa associação e a administração, nós deduzimos que eventuais impasses tenham sido abordados diretamente com as coordenações locais, uma vez que nós não tivemos mais nenhuma provocação de associados ao longo de toda a terça-feira. A DPESP reforça a importância da Defensoria se manter atenta a esse movimento de redução de verbas para os serviços públicos, porque isso significa uma forma de gestão que exclui o fortalecimento das políticas públicas, entre elas a de acesso à justiça. Aí, aqui eu te falei. Nesse bojo, destacamos a entrada da lei orçamentária na Assembleia Legislativa, que trouxe cortes ao orçamento da Defensoria Pública para o exercício 2024, o que nos gerou preocupação. Assim, aproveito o ensejo para solicitar uma conversa com o primeiro subdefensor público geral para esclarecimentos deste impacto, bem como delinearmos formas de abordagem no parlamento durante a tramitação da LOA. Na última quarta-feira, realizamos importante e produtiva reunião com a segunda e terceira subs para discutirmos a atuação de servidores e servidoras do quadro de apoio nos plantões judiciais. Discutimos a atuação institucional nas CJs e o recesso forense. Reforçamos a necessidade de que as inscrições para atuação no recesso sejam feitas o mais breve possível, de modo que as pessoas possam se organizar para o período, bem como a necessidade de majoração pagos aos plantões, que hoje, para oficiais e oficialas, estão na ordem de R$ 135 por dia trabalhado. O tema já é de amplo conhecimento da Defensoria Geral. Ontem estivemos na Assembleia Legislativa acompanhando o evento formativo organizado pela Escola da Defensoria, a quem parabenizo nas pessoas dos diretores Guilherme e Peter pela iniciativa e pela importância do espaço político ocupado no atual momento de retomada dos campos democráticos. Se tratando de democracia, no último dia 5 de outubro, a Constituição Federal completou 35 anos de vigência. O texto estabeleceu o Estado Democrático de Direito, assegurando o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. O artigo 134 garantiu a Defensoria Pública como instituição primordial para a garantia do acesso à justiça dos mais vulneráveis. Contudo, apesar do exposto, nossa luta diária é para garantir que a democratização proposta pelo texto de 88 reverbere internamente nos espaços políticos das instituições, especialmente as que compõem o sistema de justiça, ainda hoje hierarquizados e com poder centralizado nos mais altos cargos. Para a Defensoria Geral, informo que protocolamos nessa semana ofício reiterando manifestação anterior desta associação, requerendo a aplicação imediata da Lei Complementar 1389, no que tange à progressão de servidores e servidores aptos e não contemplados no exercício 2023, em função única da trava limitadora que vigorava à época. Esperamos que seja construído o novo entendimento jurídico com vistas à aplicação do novo percentual conquistado, ou seja, de 50%, agora na aprovação da lei de julho, a esse remanescente. Tal como brilhantemente fora produzido no semestre anterior por ocasião da aplicação do novo teto remuneratório constitucional para membros e membras, corroborado no parecer elaborado pela assessoria jurídica, cuja cópia temos em mãos. A Defensoria Pública é uma instituição que prima pela potencialização das soluções extrajudiciais, e a via administrativa certamente é a melhor alternativa, uma vez que ações judiciais
inclusive corporativas, nem sempre alcançam o êxito almejado. Neste mesmo ofício, requeremos ainda que a adequação dos avanços a serem implementados para a bonificação de resultados atenda ao artigo 9º da Lei Complementar 389, que explicita seus efeitos a 1º de julho de 2023. Estamos acompanhando o processo em tramitação nesse Conselho Superior, de número 2023-20667, o qual parabenizo a Defensoria Geral pelo envio, que versa sobre a alteração do número de compensações para 30 anos e 12 meses para as carreiras de servidores e servidoras. Uma vez que a alteração recente desse item, promovida por este colegiado, se limitou apenas a contemplar membros e membras. A relatoria deverá ser sorteada na data de hoje, e uma vez indicada, já solicitamos espaço para dialogar a respeito, visto que essa tramitação deverá ocorrer com celeridade, em respeito ao princípio da isonomia, bem como para minimizar prejuízos ao quadro de apoio. Informo ainda que nos manifestaremos nesse processo na próxima semana. Reafirmo aqui o movimento de indignação manifesto na última sessão deste colegiado por esta entidade de classe acerca da posição política adotada pela administração no que tange ao aprimoramento do programa de saúde suplementar, estabelecendo graduações de importância das vidas que compõem o quadro de recursos humanos, privilegiando os cargos mais altos e aprofundando os abismos já existentes entre as carreiras. Posições que enfraquecem a classe trabalhadora certamente não são as que favorecem o fortalecimento do serviço público prestado à população. Por fim, um momento de bastante alegria que participei ontem, destaco aqui com muita alegria a importante conquista da nossa associada Luísa Aparecida Barros, assistente social da unidade de Osasco e parceira na gestão da ASDEPESP, que ontem defendeu brilhantemente sua tese de doutorado na PUC São Paulo. Luísa representa cada uma de nós, mulheres trabalhadoras, que travam esforços diários para conjugar o exercício dos diversos papéis que nos são impostos e que faz dos estudos sua maior e mais potente arma de resistência. Hoje, a Defensoria Paulista acorda com mais uma doutora em seu quadro funcional. E nós seguimos aqui sonhando para que a instituição valorize, sim, cada trabalhador e cada trabalhador que exerce aqui o seu ofício, tanto no que tange à equiparação da política remuneratória e à redução das desigualdades internas, como no reconhecimento pleno do pluralismo dos saberes que compõem a Defensoria de São Paulo, na construção verdadeiramente coletiva de projetos e fluxos de trabalho, na erradicação do assédio moral. Que sejamos considerados desde o planejamento dos projetos, e não apenas como tarefeiros, muitas vezes designados por e-mail ou WhatsApp. Bom trabalho para todos e todas, e devolvo a palavra. Obrigado, Cristina. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui nesse colegiado, a sua e cumprimentar aqui a diretoria, aqui, a coordenação que a acompanha aqui nessa sessão. É claro, já vamos alinhar aqui uma data para essa reunião. Agradeço, inclusive, porque o tema trazido possibilita destacar, de fato, como a Cristina trouxe, vencido o prazo, né, de 30 de setembro para a apresentação da proposta de lei orçamentária anual. A proposta do Executivo foi publicada no Diário Oficial da última segunda-feira. Essa proposta contempla uma expansão do orçamento da Defensoria da ordem de 8,71%, cerca de 9%. O Fundo de Assistência Judiciária tem na sua projeção um crescimento de aproximadamente 10%, e as receitas do Fundep também, tal como apresentadas aqui, FAGE e Fundep, tem esse crescimento que já foi descrito anteriormente ao Conselho Superior, respectivamente o FAGE, uma expansão de 9,57%, e o Fundep de 56,71%. No que tange ao Tesouro, a proposta praticamente mantém o valor que a instituição contou na fonte Tesouro no orçamento de 2023, então esse valor se aproxima aqui um pouco mais de 150 milhões de reais. Alguns ajustes foram feitos, né, pelo Executivo no que tange a proposta, sobretudo na folha de pessoal.
Vale destacar mais uma vez que os valores que foram encaminhados pelo Executivo à Assembleia Legislativa são os valores suficientes para fazer frente a todas as despesas institucionais no ano de 2024, mas, claro, alguns projetos, como a expansão institucional, dependerão, então, de desbloqueio de verba diferida, de modo que sigo à disposição do colegiado e também das associações, naturalmente, para nos reunirmos e debatermos esse tema. Vale destacar que esse movimento realizado em relação ao orçamento da Defensoria se verificou na mesma medida nas outras instituições públicas. Há um indicativo de bastante preocupação do Executivo, isso tem sido feito de forma pública, então também posso trazer aqui em relação às despesas, sobretudo as receitas, né, uma queda na arrecadação de tributos aqui no estado de São Paulo, que tem aproximado a execução de despesas aos limites de alerta e limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que chama bastante atenção, não necessariamente para esse quadrimestre, embora já haja atenção nesse, mas sobretudo para o primeiro quadrimestre de 2024, o que também gera esse alerta, essa necessidade de atenção para a Defensoria, até porque há impactos na possibilidade de contratação de pessoal a depender do cenário fiscal do Estado. Então, é importante também sabermos disso para pensarmos nas escolhas institucionais. Destacar ainda em relação aos demais temas, Cristina, que recebemos um protocolo recente da associação, então seguramente aqui com o apoio da assessoria jurídica, aproveitando essa oportunidade de reunião que teremos, poderemos aprofundar nesses assuntos e também cumprimentar colega de Osasco, então, pelo seu doutoramento, e na pessoa dela também todas as pessoas da instituição que têm cada vez mais, com grande esforço pessoal, seguramente, levado aqui o conhecimento produzido no dia a dia da Defensoria também para a academia, numa via de mão dupla que certamente beneficia aqui as atividades prestadas pela instituição. Então, faço esse registro, cumprimentando-a pelo seu doutoramento.